Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Vamos com mais um estudo bíblico sobre o presbiterato e o diaconato. Nosso desejo é estudar o que a palavra do Senhor nos fala sobre esses dois ofícios, para que a igreja venha a ter bons presbíteros e bons diáconos, orientados pela palavra de Deus, que fará com que ela cresça saudável ao ser bem servida por estes homens que Deus chama para cuidar de seu povo. Nós vamos estudar hoje a carta de Pedro, e mais especificamente 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. E antes disso, nós vamos orar e recapitular um pouco daquilo que nós já estudamos pela graça do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Todo louvor, honra e glória ao Senhor e tão somente ao Senhor. Agradecemos por tudo e colocamos tudo nas tuas mãos, pedindo que o teu Santo Espírito nos dirija por meio da tua palavra e que nós possamos aplicar à nossa vida tudo aquilo que nós aprendemos da tua palavra. Que o Senhor nos dirija, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, nós vamos recapitular um pouco antes. Nós vimos já nos estudos anteriores que, conforme a palavra de Deus, o presbítero ele é um pastor da igreja de Jesus Cristo. Então, o presbítero ele tem como propósito pastorear. Ele não é um administrador, ele é um pastor. Ele é alguém que cuida de vidas. A instituição, como nós temos hoje, é algo novo. Isso não existia e, além disso, ela tem uma forma, tendo em vista as necessidades de organização para a sociedade. Todavia, independentemente da instituição, a igreja ela sempre existiu. Digamos que soframos uma perseguição em nossos dias e a igreja seja completamente proibida. Ela deixará de existir só porque não haverá mais uma denominação, não haverá mais uma instituição? Lógico que não. A igreja de Jesus continuará existindo porque Deus a preserva. E esta igreja, que será proibida, mas continuará existindo, ela continuará tendo pastores que serão homens de Deus que cuidarão de uma igreja perseguida. Então, o presbítero ele é um pastor da igreja de Jesus Cristo. Mas ele também é uma ovelha de Jesus Cristo, ou seja, ele faz parte de uma grande igreja, que a gente deve chamar de igreja universal, igreja visível universal e também invisível universal, que compõe todos os verdadeiros cristãos, e que ele é parte dela como ovelha de um único pastor, que é Jesus Cristo. Então, o pastor ou o presbítero, que significam a mesma coisa na palavra do Senhor, deve não só se ver dentro dessa responsabilidade de cuidar das ovelhas de Jesus, mas deve também se ver como ovelha do próprio Senhor Jesus. Deve, primeiramente, pastorear os demais irmãos presbíteros com amor, exemplo, verdade, zelo e graça. Nós vimos isso principalmente quando estudamos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, quando Paulo diz que eles deveriam cuidar primeiramente deles, falando aos presbíteros. Então, o pastoreio de um presbítero começa pelo próprio conselho, pela própria liderança. Ele deve cuidar das ovelhas de Jesus, que também estão pastoreando as ovelhas de Jesus. De modo que o amor esteja presente no conselho, o exemplo de vida para que a igreja veja como os presbíteros se cuidam, como eles são bênção, a sinceridade, a verdade, para que Deus seja glorificado no relacionamento verdadeiro entre os irmãos, o zelo pela palavra e até uns pelos outros, e a própria graça. A graça deve estar adornando o colegiado pastoral. Portanto, se nós não conseguirmos pastorear os próprios pastores,
ou se os presbíteros não conseguem cuidar com amor dos seus pastores, dos outros presbíteros, e assim os presbíteros em geral, aí pensando como já nós falamos, pastores e presbíteros, não conseguem se pastorear, tanto dentro de um conselho local quanto dentro de um conselho superior, nós vamos ter um problema. Porque o começo da vida pastoral é exatamente no conselho da igreja ou dentro dessas relações entre pastores, entre presbíteros. Então, nós precisamos dar um certo valor, um certo destaque para essa necessidade de estarmos nos pastoreando como pastores do Senhor Jesus. Porque, inclusive, Pedro está fazendo isso quando escreve 1 Pedro 5, de 1 a 4. Deve pastorear também as demais ovelhas de Jesus Cristo. Ou seja, o presbítero não só deve pastorear os demais, mas deve pastorear as ovelhas do Senhor Jesus. Como? Deve pastorear as ovelhas de Jesus por meio do fiel ensino da palavra de Deus e orando ao Senhor em todo o tempo, o que mostrará uma completa dependência do Espírito de Deus para fazer a obra, reconhecer que a capacitação vem de Deus, que a direção vem de Deus, e que assim ele precisa que Deus o conduza em todo momento do ministério, e mostrando também uma completa confiança no poder do Espírito do Senhor para operar nos pecadores, ou seja, não importa qual seja a qualificação do presbítero, quão grande ela seja, deve haver, deve existir. A palavra diz que ele deve ser capaz de ensinar a palavra. Todavia, por maior que seja a qualificação de um pastor ou de um presbítero, ele não pode confiar na sua retórica, na sua pedagogia, na sua didática, na sua capacidade de articular, de ensinar. Ele deve confiar no poder do Espírito para aplicar a palavra aos corações dos pecadores. Porque Deus pode dar graça para pequeninos entenderem e não dar graça para grandes homens entenderem, para que ninguém se glorie diante de Deus. A palavra do Senhor nos fala isso várias vezes. Paulo fala isso também na primeira carta aos Coríntios. Portanto, o pastoreio das ovelhas ocorre por meio do fiel ensino da palavra de Deus e também por meio da oração, tanto em favor da igreja, quanto para que Deus conduza o pastoreio daqueles que estão ali cuidando da igreja do Senhor Jesus. Nós também vimos que pastorear não é administrar uma empresa. Há uma instituição hoje, infelizmente, às vezes, parece-nos que seria melhor não haver, tendo em vista que o homem tende a substituir as coisas de Deus pelas coisas dos homens. Então, pastorear não é administrar uma empresa, ainda que ela exista. Pastorear não é entreter um grupo de pessoas. O objetivo não é agradá-las para ver se elas se sentem aconchegantes dentro de um ambiente. E pastorear não é uma obra social, físico-material. Não podemos confundir o papel dos diáconos com o papel dos presbíteros. O presbítero ele tem o propósito de pastorear ovelhas, conduzindo-as em Cristo e para Cristo, não de atender a necessidades físico-materiais delas. Esse papel dos diáconos. Os diáconos é que têm esse propósito. Portanto, já excluímos esses 3 problemas. Pastorear não é administrar uma empresa, não é entreter um grupo de pessoas, não é uma obra social, físico-material. Bom, então o que é? Nós vimos já que pastorear é cuidar de pessoas. Inclusive, temos que incluir aí tanto os próprios pastores, presbíteros, quanto as ovelhas em geral do Senhor Jesus. É cuidar de vidas, é cuidar daquelas pessoas, conduzindo-as em Cristo e para Cristo. É ser modelo para o rebanho de Jesus Cristo, ou seja, se pastoreia mostrando como deve viver a ovelha na presença do Senhor, inclusive porque o presbítero, como nós já falamos e vamos enfatizar hoje várias vezes, ele também é uma ovelha, então ele é uma ovelha modelo. Presbítero ou pastor não é uma categoria à parte dentro do grande rebanho do Senhor Jesus, porque todos por Jesus são vistos como ovelhas.
é uma ovelha que recebeu uma função de cuidar de outras ovelhas, mas todos são ovelhas. Então, esta ovelha que recebeu essa responsabilidade deve procurar cumprir o seu papel, fazer a obra, sendo exemplo para as outras ovelhas. E vimos que pastorear é conduzir ovelhas em Jesus e para Jesus. Não para si mesmo, não para outros, mas somente para o Senhor Jesus, porque ele é o Senhor da igreja, é o sumo pastor da igreja. Nós vimos também que o diácono é um servo de Deus, que cuida das necessidades físico-materiais da igreja, como nós já falamos. E vimos a importância dos presbíteros cumprirem seu papel e também dos diáconos cumprirem seu papel. Quando os dois cumprem o papel, a igreja está bem servida, porque os presbíteros não precisam tentar fazer o papel dos diáconos, porque não estão fazendo, e nem os diáconos vão ficar preocupados em fazer algo que os presbíteros deveriam fazer. Quando cada um cumpre o seu papel, então a igreja é servida de forma completa. E aí ela cresce de forma saudável, porque ela está sendo edificada, cuidada, abençoada de forma agradável a Deus e conforme a palavra de Deus. Nós vimos ainda que devem ser escolhidos homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria do alto. Atos capítulo 6 nos fala sobre esses critérios. E vimos que outros critérios são apresentados depois em Tito e em Timóteo pelo apóstolo Paulo, de modo que presbíteros e diáconos devem ser homens que estão em acordo com aqueles critérios. Nós, inclusive, mostramos que esses critérios não são critérios para a salvação, porque um dos critérios, inclusive, é não ser um homem divorciado, tem que ser marido de uma só mulher. Esse critério não é um critério para a salvação, de modo que as pessoas fiquem preocupadas. Eita, eu um dia cometi este erro, então não vou ser salvo? Não, não tem nada a ver. Mas a questão é que Deus quer homens que possam ser modelo para o rebanho, inclusive para que o rebanho imite. Então, esses critérios são importantes, Deus quer que seja assim, para que eles sejam exemplo no meio do rebanho do Senhor Jesus. O texto de hoje é 1 Pedro 5, de 1 a 4. Nós colocamos aí no slide. Nós vamos fazer a leitura e depois vamos examinar as porções desse texto, aplicando diretamente à vida dos presbíteros ou dos pastores. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, não como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Pois bem, vamos ver o que o texto nos chama a refletir. O texto de 1 Pedro 5, de 1 a 4, é dirigido especificamente para presbítero. Veja que nós não estamos tratando sobre o diaconato agora, só sobre o presbiterato. E como nós falamos, pastor e presbítero é a mesma coisa na Bíblia. O presbítero é o líder das ovelhas, é o que foi responsabilizado por cuidar delas. E Pedro até se chama de presbítero com eles, já que o termo, que significa literalmente ancião, ele identifica o líder de um clã. Então, ele passa a ser usado para dirigir àquele que pastoreia. Na verdade, o pastor seria o nome da função, do exercício. Presbítero seria mais como um título. Então, o presbítero é aquele que pastoreia a igreja. E Pedro está se dirigindo para os presbíteros. Veja que nisso, Pedro já está fazendo aquilo que Paulo disse em Atos 20, de versículo de número 28, que nós já mencionamos, mas vamos fazer a leitura do texto, em que diz assim, Atos 20, 28. Atendei por vós
e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Observe que Paulo coloca na frente, quando está exortando os presbíteros a pastorearem, ele coloca na frente o pastorear a um ao outro, ou seja, os próprios presbíteros se pastorearem, que aqui são chamados de bispos e que também são pastores. Então, termos que devem ser considerados correlatos e podem até ter algum significado específico, trazendo um elemento específico do ministério pastoral, mas são referências à mesma pessoa, o pastor da igreja, os pastores da igreja. E Pedro está fazendo exatamente o que Paulo disse. Ele está atendendo por vós, ou seja, ele está cuidando dos pastores. Primeira coisa que um pastor precisa saber é que ele deve começar pastoreando os outros pastores. Primeira coisa que um presbítero deve saber é que ele deve começar pastoreando outros presbíteros. Ou seja, aquele amor e aquele cuidado que um presbítero e um pastor diz ter para com as ovelhas, ele deveria começar tendo pelos próprios pastores. Deveria começar tendo com os outros presbíteros, mostrando cuidado, querendo que eles aprendam, sejam edificados, fortalecidos, que não caiam, ajudando e assim por diante. Então, o pastoreio começa entre a liderança, e isso é importante. E esse cuidado pastoral de um líder pelo outro, ou seja, pastores cuidando de pastores ou presbíteros cuidando de presbíteros, não deve se limitar à prestação de relatório. Ou seja, não vamos limitar, estou pastoreando outros pastores. Como? Estou pedindo relatório de tempo em tempo. Mas os relatórios de tempo em tempo não irão dizer tudo o que se passa no coração de um pastor. Eles não contam como ele está, como está a família, como está a sua vida de meditação, quais os problemas internos, quais os desafios do ministério. O relatório pastoral ele é objetivo e diz apenas aquilo que ele exercitou de uma forma oficial, mas não fala do coração do pastor. Não pode se limitar, então, à prestação de relatórios. Obviamente, também não é espionar a vida alheia esperando um vacilo. Muitas vezes já vimos esta atitude em que pessoas ficam espionando a vida de líderes, esperando eles vacilarem. Eles estão como supervisores, tentando dominar a vida alheia e não cuidando da vida alheia. Deus está acima de todos nós, é santíssimo e nem por isso ele olha para nós como alguém que está esperando a gente vacilar. Deus cuida de nós, Deus nos dirige, Deus olha para o nosso coração, Deus nos livra do mal. A Bíblia diz que Ele não nos dá nada que não possamos suportar. Deus não está apenas olhando, espionando e dizendo, ele vai cair ali, vou pegar ele. Então, pastorear não é espionar a vida alheia, esperando o vacilo de alguém só para chegar lá e dizer assim, olha, tá vendo, você errou, agora eu vou ter que corrigir, vou ter que disciplinar. Isso não é pastoreio, parece muito mais uma pessoa desejando ver a desgraça alheia. Não pode ser reduzido a eventos esporádicos. Vamos pastorear os pastores. Como? Vamos ter um evento de vez em quando. Então, esses eventos, eles até podem ter um benefício de juntar os pastores, terão seus benefícios, há um propósito nisso, mas não pode ser reduzido a isso. Quando nós temos um evento coletivo em que proporciona relacionamento, comunhão, nós não conseguimos chegar ao coração dos pastores. Pastorear precisa ser algo mais pessoal, mais íntimo, para que a gente conheça uns aos outros e cuide das necessidades reais. Uma pessoa de terno e gravata lá na frente, ela pode estar bonita diante de todo mundo, mas ela pode estar com sérios problemas dentro de seu coração. Ela pode estar precisando de ajuda. Portanto, ao ter momentos aparentes, não estarão resolvendo problemas e nem representará um verdadeiro pastoreio de pastores. Também não podemos reduzir a disciplina ao disciplinar algum faltoso. Errou, houve uma correção, vai ser disciplinado, corrigido. A disciplina visa correção e visa edificação, visa mudança, visa arrependimento, visa colocar no caminho outra vez. Mas isso não reduz o pastoreio.
Porque a gente não deve estar pastoreando pessoas pensando no remediar problemas. Ah, cometeu um erro, agora vamos remediar. A ideia é prevenir, evitando problemas. O propósito é fazer com que pastores, presbíteros sigam bem, para a glória de Deus, alegrando-se no Senhor, servindo da melhor forma possível e não apenas esperando o momento para chegar e corrigir quando houver uma falta. Não é dominar sobre os demais subjugando. Então, pastorear, né? Então eu vou botar todo mundo debaixo dos meus pés. Todo mundo vai fazer como eu quero, do jeito que eu quero e nada mais. Não, porque nós pastoreamos pela palavra de Deus. Não é como eu quero. Nós não somos dominadores de pessoas, quer rebanho, pensando nas ovelhas, ou quer colegas de ministério. Nós devemos nos ajudar. Somos colegas. Quando o presbítero Pedro diz assim, eu sou presbítero com vocês, ele que é apóstolo está dizendo, olha, eu estou junto, eu sou tão presbítero quanto vocês. Ele tirou a ideia de que ele está acima deles. Veja que presbítero Pedro, que é apóstolo, foi humilde. Humilde se colocando num patamar de igualdade, porque o propósito dele não é dominar sobre os outros, mas é compartilhar a vida cristã e ajudá-los a andar com o Senhor. Então, o propósito no pastoreio de outros pastores é ser bênção para eles e não dominar para que eles andem na rédea de acordo com a minha vontade, seguindo os meus critérios, porque nós não somos todas ovelhas de um único pastor e esse pastor é Jesus Cristo. Não é tratá-los como funcionários de uma empresa. Tem que bater o ponto. Olha, que você não fez isso. Olha, você não fez aquilo. Onde é que está isso? Onde é que está aquilo? Tem que ser desse jeito. Não é tratar como funcionários como hoje se vê um funcionário. A ideia do ministério pastoral é estar servindo ao Senhor Jesus da melhor forma possível, é cuidar de vidas, trata questões muito subjetivas, que é o próprio ser humano, o subjetivismo humano, ainda que também questões objetivas, como a própria palavra de Deus. Então, não devemos reduzir o ministério pastoral a um funcionarismo de uma empresa. O pastor não é funcionário de empresa. O propósito dele é cuidar das ovelhas de Jesus. Como nós falamos, se não houvesse instituição, se houver uma perseguição um dia, talvez seja até uma coisa boa para a igreja de nossos dias, que está vivendo dias muito críticos. Se isso acontecer um dia para dar uma limpada na igreja do Senhor, daqui no nosso país, nós teremos uma igreja ainda e pastores ainda, e eles não estarão vinculados a uma instituição, mas estarão cuidando de ovelhas do mesmo jeito. Então, não devemos tratar como funcionários de uma empresa. Pastorear pastores é pastorear a ovelha de Jesus. Então, não esqueça. Você é pastor? Você é uma ovelha de Jesus. Você é um presbítero, que é um pastor? É também uma ovelha de Jesus. O diácono é uma ovelha de Jesus. E o membro é uma ovelha de Jesus. O congregado que está para se tornar membro é também uma ovelha de Jesus. Então, pastorear pastores é cuidar de ovelhas de Jesus. Porque os pastores também necessitam de cuidados espirituais. Há uma visão distorcida de que o pastor é um super-homem. O pastor é aquele que não precisa dormir, não precisa comer, não precisa ter lazer, não precisa ter nada, nada. O pastor é um homem que, como Moisés, ele consegue ficar 40 dias e 40 noites sem comer nem beber nada. Ele é um homem de tamanho poder espiritual que ele não precisa se preocupar ou não precisa de cuidados extras. Ele é um homem que estará sempre bem e sempre intocável. Isso não é verdade. Esses mitos sobre a pessoa do pastor dificultam a relação das ovelhas com o pastor e o próprio pastoreio do pastor. O pastor é um homem comum, é uma ovelha. Podemos ver isso na vida de Moisés, que cometeu erros, tinha fraqueza, sofria necessidades, teve lutas. Davi, que cometeu pecados, que precisou de ajuda, foi pastoreado por Natã, que esteve ali ao lado. Ele tinha, inclusive, no profeta Natã, um pastor que cuidava dele, e outros mais. O Senhor Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, apacente as minhas ovelhas. Em outro momento ele diz assim: olha, quando você se converter, cuide dos outros, tá? Ou seja, Pedro, pastoreie os outros também. Então, o pastor, ele precisa de cuidados espirituais, ele precisa ser pastoreado. Pastoreado de forma pessoal, de alguém ou de pessoas, ou dentro do conselho de presbíteros irmãos que
uns perguntem pelos outros, procurem o cuidado relacionado ao outro. Nós vivemos um período de tamanha impessoalidade, de tamanho ativismo, que tudo se resume a cumprir atividades, prestar relatórios, mas as pessoas não têm mais relacionamentos. Isso é um período terrível. Se nós pararmos para observar, os problemas de nossos dias, eles são tão grandes que a vontade que dá é de zerar o relógio. Olha, a gente precisa começar tudo de novo, o negócio aqui desandou de uma forma que não dá mais não. Então, o pastor, o presbítero, eles precisam ser pastoreados de cuidados espirituais. Eles também têm família que precisam de cuidados espirituais. Isso é uma das coisas que parece que não existe nessa perspectiva muito denominacional. Chega num determinado lugar, e eu conheço pastores que já sofreram isso, os presbíteros, dentro de uma visão completamente empreendedora, vendo a igreja como uma empresa e o pastor como um funcionário, eles olham e dizem assim, queremos um pastor, mas não. Ou seja, já não há amor, não há relação. Eles dizem para todo mundo de púlpito assim, olha, nós amamos vocês, nós somos presbíteros, somos pastores, contem conosco. No dia seguinte eles dizem assim, pastor, a gente não quer mais você não, a gente vai procurar outro. O pastor olha assim e diz assim, mas espera aí, mas como assim? Tenho família, estou fazendo a obra do Senhor direitinho, o que foi? Qual o problema? Então, eles dizem que têm amor para uns e simplesmente tratam o outro com completa indiferença, mostrando que é mentira, não há amor com ninguém. A Bíblia diz que se você não ama o irmão que vê, você não ama nem a Deus que não vê. Então, se você não vê o pastor como alguém que também precisa de cuidados e trata, dentro dessa relação entre pastores, trata o presbítero e o pastor com igual amor, então tem alguma coisa errada no seu entendimento sobre o que é ovelha e o que é pastorear, o que é amar, o que é cuidar. Então, os presbíteros e pastores também têm família, também precisam de cuidados, também precisam ser pastoreados. Essa visão denominacional ou institucional, profissionalizante do ministério pastoral, presbiterato, destruiu com as relações pessoais e nós vamos encontrar muitos pastores sem igreja por causa de problemas que aconteceram dentro das igrejas locais. Nós vamos encontrar pessoas que estão sem assistência nenhuma, de pastores que dizem que amam, mas que não conseguem cuidar de outros pastores, outros que são perseguidos, outros que são abandonados. Então tem uma coisa estranha. Peraí, se todos somos ovelhas, porque para uns é dito que a gente está ali para cuidar e amar, está disposto. E para outros, não só se despreza, é indiferente, não está nem aí com as consequências e as implicações de simplesmente despejar esses homens de Deus, e ninguém se importa com isso. Tem alguma coisa estranha? Veja que é uma incoerência, porque não há uma reflexão bíblica sobre o que significa pastorear e sobre o que significa ser ovelha. Então, pastor ou presbítero, ele tem família e precisa também ser pastoreada. A família de pastor e presbítero não são famílias perfeitas, não. Também devem ser corrigidos, sim. Até uma ovelha pode chegar, pastor, acredito que o senhor errou nisso aí, mesmo que com respeito, mas ela pode chegar e conversar. O pastor deve ser humilde para reconhecer quando erra. E assim, a correção, ela faz parte da vida da igreja do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, em Hebreus capítulo 12, diz que o Senhor corrige aqueles que ele ama. Então, não ter correção, sabendo que todos somos pecadores, todos estamos sujeitos a errar, aí é que é o problema, porque significa que Deus não está tratando como filhos. Ele diz que está tratando como bastardos, ou seja, que eles sigam o seu caminho, Deus não está nem se importando com isso. Mas Deus trata a sua igreja como uma igreja de filhos. Então, o presbítero, o pastor, também são corrigidos, também precisam ser corrigidos e ajudados para que caminhem com o Senhor. Até uma visão equivocada da disciplina é a disciplina confundida com juízo. A disciplina não visa o juízo, ela visa a correção, ela visa levantar o irmão, ela visa levar adiante a pessoa. Não um mero juízo, como se estivesse já no último dia, no dia do juízo final, e aí aquela pessoa foi condenada para sempre. Há casos específicos, e Jesus ensina, quando realmente a pessoa não aceita a correção de jeito nenhum. Aí é outro caso, ela mesma está se condenando, não as outras pessoas condenando aquela que não aceita a correção.
também precisam de livre, espontâneo, real auxílio. São pastores, são presbíteros, com pessoas comuns que precisam ser ajudadas, que precisam ser cuidadas também em suas necessidades, que carecem de orações pela vida, família e ministério, ou seja, elas não estão imunes a problemas, perseguições, sofrimentos, tentações e assim por diante. Precisam ser alvo de orações, não só os demais irmãos da igreja, que devem ser encorajados diante das lutas, ou seja, o pastor não é um homem de ferro, o presbítero não é um homem de ferro, vai ter muitas lutas, há ovelhas que não querem ser pastoreadas, há lobos no meio das ovelhas, há inimigos que tentam prejudicar a obra pastoral e o mundo odeia a igreja do Senhor Jesus. Tudo isso é obstáculo, tudo isso é luta. Tudo isso traz sobre o ministério pastoral, o ministério do presbítero, traz angústia, sofrimentos, lutas, desafios, e é preciso ajudar também nesses momentos, encorajando para que sejam fiéis à palavra de Deus, sigam à frente e então glorifiquem a Deus, não desistindo da jornada cristã, da jornada pastoral. E também que precisam aprender cada vez mais a Escritura. Pastor não é um homem que sabe de tudo. Nós estudamos constantemente. Toda vez que nós vamos preparar um sermão, preparar um estudo, seja qual for, nós vamos para a Bíblia, nós estudamos, nós nos dedicamos e nós precisamos estar constantemente estudando a palavra do Senhor. Não basta simplesmente chegar na frente do púlpito ou numa sala de escola dominical, abrir a Bíblia e ensinar. É possível se fazer isso? É, porque a gente estuda constantemente. Todavia, não confiamos sobre o que nós aprendemos, aquilo que nós conhecemos ao longo dos anos, como se fosse suficiente o que já foi aprendido. Nós continuamos estudando, confiando que o Senhor nos dá graça para entender e aplicar aquilo que aprendemos. Então, é preciso também aprender, investir no conhecimento. A igreja precisa aprender a valorizar o estudo do pastor. Acredito que nesse período da pandemia, tendo em vista que muitas pessoas foram obrigadas a ficar home office, elas viram que trabalhar em casa é trabalhar duro. Muitos, quando conversamos, chegaram a dizer que trabalham mais em casa do que longe. Porque antigamente as pessoas tinham uma visão deturpada. A visão era a seguinte: olha, pastor está em casa, acho que não está fazendo nada, ele está dormindo. Quando ele está estudando, e não é batendo ponto, não. O pastor às vezes passa 10, 12 ou mais horas estudando para trazer uma boa mensagem para os irmãos. E esses irmãos do home office viram que trabalhar em casa é trabalhar duro, porque aquela visão muito pragmática, muito ativista de que trabalhar é ir a algum lugar lá fora na empresa e bater o ponto, quando às vezes o cara não está nem fazendo nada. Eu lembro de ter visto da janela do apartamento onde morei, uma pessoa trabalhando num depósito, não vem ao caso o que era e onde era, e o trabalho dela era cuidar do depósito. E eu olhava para ela e ela estava lá, sem fazer nada. Até tomando seu chimarrão, tranquila, sem se preocupar com a vida, porque de fato não havia nenhum problema ali, nenhum movimento. A pessoa só estava protegendo o local. Ela estava trabalhando? Estava. Ela era importante? Era. Se ela saísse dali, poderia haver um roubo, por exemplo. Mas o trabalho dela era ficar sentado, olha, esperando o dia passar, a noite passar. Às vezes até chegava a conversar um pouco no celular, outras vezes, como disse, estava tomando seu chimarrão. Ou seja, ela estava trabalhando, mas o trabalho dela era tranquilo, ela não tinha muito o que fazer. Afinal das contas, não tinha nenhum tumulto, nenhum problema no ambiente. No entanto, uma pessoa em casa pode passar horas e mais horas quebrando cabeça para entender, lendo, estudando, analisando, refletindo, para poder oferecer algo que é fruto de muito esforço mental. Então, observe que nós confundimos muito o que é o trabalho quando nós levamos para essa visão muito pragmática, que trabalhar é sair de casa e simplesmente bater o ponto em alguma empresa. Nem sempre a pessoa que bate o ponto na empresa trabalha mais do que a pessoa que está em casa. Normalmente é o contrário. Normalmente a pessoa em casa tem que se exigir muito mais do que lá fora. Então, precisam aprender, pastorear, estudar constantemente para ensinar a palavra do Senhor. Pedro traz palavras de encorajamento e exortação para todos. Veja que quando Pedro escreve 1 Pedro 5, de 1 a 4, ele está encorajando os irmãos,
presbíteros, pastores, a serem fiéis, cuidadosos no pastoreio, mas também está exortando, olha, façam direitinho. E veja que não há destaque, são todos iguais, um não é destacado em relação ao outro, até o próprio apóstolo Pedro se coloca no mesmo patamar, eu também sou presbítero, não tem aquela ideia, não, eu sou doutor, então essa palavra é só para vocês. A palavra é para todos, todos são igualados, ninguém ali é considerado melhor do que o outro. Todos ali precisam ter a mesma orientação e o próprio Pedro estava seguindo aquelas orientações que ele estava dando como palavra do Senhor. Os presbíteros deveriam pensar no dever-privilégio, dever porque é uma responsabilidade dada por Deus, privilégio porque é privilégio de estar cumprindo a vontade do Senhor, fazendo a obra, cuidando das ovelhas, por mais difícil que seja, sempre será um privilégio fazer a obra do Senhor Jesus, que ele confiou aos presbíteros de cuidarem dessas ovelhas que foram compradas com o sangue de Cristo. Veja, as ovelhas não são nossas, a ovelha não é do pastor local, a ovelha não é do conselho, a ovelha é de Cristo. Elas devem ser pastoreadas em Cristo e para Cristo, sabendo que elas pertencem a Cristo. Então, o cuidado visa glorificar a Cristo e levá-las para Cristo. Esse fator, essa característica das ovelhas que serem compradas pelo sangue de Cristo é fundamental para dar até mais seriedade ao trabalho. Não estou cuidando de uma igreja, minha igreja, estou cuidando das ovelhas da igreja de Jesus. E tenho que devolver um dia, né? Aquilo que não é meu, eu tenho que devolver. Então, tendo em vista que eu tenho que devolver, eu tenho que ter um cuidado especial. Talvez você não seja muito cuidadoso com as suas coisas, mas quando você está cuidando das coisas dos outros, você tem que cuidar com um cuidado especial, porque pertence ao outro. Você vai ter que devolver um dia, né? Então deve estar intacto, deve estar muito bem cuidado. Então, os presbíteros deveriam pastorear o rebanho de Deus. E aí vem os pontos que o texto menciona. Nós vamos rapidamente dar uma lida de novo, só para frisar muito bem o texto. Diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Ou seja, o rebanho é de Deus, não é nosso. Que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Veja que são 3 pontos em que há um paralelismo antinonímico, ou seja, são 3 pontos em que ele fala não dessa forma, mas dessa outra, não desse jeito, mas desse outro. 3 vezes ele vai fazer uso desse paralelismo antinonímico que nós vamos ver os 3. E no final ele diz, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. O primeiro paralelismo antinonímico é não por constrangimento, mas espontaneamente. O termo constrangimento ele aparece apenas em Pedro, então a gente não tem nem como fazer comparação com outro texto. Então ajuda melhor a entender o que ele quer dizer com o termo oposto, porque ele não aparece apenas uma vez. Então, não deve ser por constrangimento, mas espontaneamente. Então, vamos entender melhor o que ele quer dizer usando o termo espontaneamente, que aparece outras vezes na Bíblia e nos ajuda a ver como Deus quer que se pastoreie. Lá em Êxodo 36, versículo de número 2, nos diz assim a palavra do Senhor. Moisés chamou Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a chegar à obra para fazê-lo. Esse final aí, o coração foi impelido para fazer a obra, espontaneamente. Deus moveu o coração. Veja que esse é um ponto fundamental.
eles foram movidos voluntariamente, com prazer, pelo Espírito de Deus. Então, o pastoreio não deve ser por constrangimento, opressão, maus tratos, obrigação, mas como alguém que é movido pelo Espírito de Deus a espontaneamente fazer a obra. É assim que Deus quer. O texto da atualizada diz como Deus quer. Eu traduzi como segundo Deus. A ideia é a mesma, mas é porque ficou mais literal, digamos assim. É assim que Deus quer. Deus quer que seja movido pelo Espírito de Deus, que seja voluntariamente, como alguém que está fazendo a obra, porque Deus o conduziu a fazer a obra. Não como alguém que de repente foi constrangido pelos pais a serem pastor, ou alguém que foi constrangido a fazer a obra porque tem uma outra pessoa que está ali obrigando a fazer. Não debaixo de pressão, mas como alguém que foi conduzido pelo Espírito do Senhor. Salmo 54, versículo de número 6 diz: Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Esse voluntariamente é o espontaneamente. Ou seja, fazer com prazer, com alegria. Presbítero, você tem que ser presbítero com prazer. Pastor, você tem que ser pastor com prazer. Voluntariamente, com alegria, movido pelo Espírito de Deus para amar as ovelhas, querer cuidar delas. Deve ser desse jeito. E eu faço alguns comentários para mostrar que não pode ser assim. A gente não pode ter um sistema opressor em que o pastor ou o presbítero é visto dentro de uma relação meramente profissional, em que as coisas não são feitas para glorificar a Deus, mas para satisfazer a determinações meramente institucionais. Certa vez, um pastor idoso, na sala de aula, eu era aluno dele, ele disse que nas suas visitas pastorais, ele tinha um relatório. E esse relatório, ele pedia para que a pessoa visitada assinasse no final. É estranho, mas precisa que ela assine por quê? Era para comprovar que ele visitou, porque presbíteros duvidavam de que ele estava visitando. Então, percebe, um conselho em que o pastor precisa de uma assinatura para provar que ele está realmente visitando as pessoas, então não há uma relação de confiança entre presbíteros e pastor. Logo, aquilo dali já não pode ser chamado de um conselho saudável. Há um problema muito sério. O conselho é um conselho inimigo, é um conselho profissional, é um conselho em que o pastor é oprimido. Então, isso não dá para ter uma igreja saudável quando o conselho está doente. Então, a relação tem que ser uma relação de homens de Deus que vão fazer isso para a glória de Deus. Pode ser que seja necessário chamar atenção aqui ou ali. Paulo chamou a atenção de Pedro, mas não uma relação de opressão, de desconfiança e assim por diante. Isso não é uma relação pastoral saudável. Isso é uma relação doente. Não pode ser desse jeito. Também, uma observação é que tem crescido uma espécie de concorrência pastoral. Isso, infelizmente, cresce no nosso país, trazendo, e é uma estatística que todo ano é apresentada, um grande número de pastores sem igreja. E por causa disso, obviamente, quanto menos campos para se pastorear e mais pessoas para pastorear, significa que há uma concorrência, aumenta a concorrência. É como os concursos, né? Se você tem poucas vagas e muita gente querendo, haverá uma concorrência. E aí se gerou um problema. Porque a ideia de ter pastores não é para ter funcionários de uma empresa concorrendo por um campo porque eles precisam do salário. A ideia é que Deus chama para cuidar de ovelhas. Então, se temos pessoas sem cuidar de ovelhas, então tem alguma coisa no sistema errado. Alguma coisa está errada, algum problema está acontecendo, porque aqueles que dizem ter sido chamados por Deus não estão cumprindo o papel que Deus determinou. E então há uma falha. Há uma falha. E, infelizmente, termina acontecendo que lugares que parecem ter mais privilégios são mais procurados. Eu vi, certa vez, na verdade não um, mas vários pastores já me comentaram que há uma busca muito grande por se pastorear em São Paulo, porque a Universidade Mackenzie, que é a Universidade Presbiteriana, ela dá, de fato, bolsa para pastores e para a família do pastor. E já me comentaram que há pessoas que vão para lá porque querem os privilégios que conseguem por lá. Eu não vou dizer que sejam todos, mas eu ouvi esse comentário da parte de alguns pastores. Se é verdadeiro ou não, aí Deus o sabe. Mas, todavia, não deve ser estranho que pessoas procurem lugares com maiores privilégios
porque estão pensando nos privilégios que podem ter ou na família. Isso não deve ser considerado de todo equivocado, não. No mínimo, no mínimo. Pastores podem ser tentados a pastorear pelo medo de ficarem desempregados, quando a relação com o conselho é uma relação meramente profissional. Então, a opressão dentro de um concílio, de um conselho, faz com que pastores deixem de pastorear espontaneamente. Ou seja, em vez de conduzir pastores a terem prazer em pastorear, presbíteros a terem prazer em pastorear, quando o sistema termina criando uma opressão, eles já vão fazer muito mais por necessidade ou medo. Então, nós mesmo criamos um sistema que é contrário à Escritura, quando nós oprimimos. Dentro de um conselho local, deve haver, portanto, o oposto disso. Amor, alegria para fazer a obra, deve haver dedicação, auxílio, compreensão, deve haver desejo de um ajudar o outro. Quando o ambiente é saudável, quando o conselho tem um ambiente bíblico, movido pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, saudável, portanto, não tem como o pastor se sentir oprimido. Mas quando presbíteros se acham que são fiscalizadores, que tem que estar observando para ficar reclamando das coisas, ou para ficar dedurando o pastor, ou estão tentando ver se o pastor vacila, como se eles estivessem num patamar superior, eles não estão cumprindo o papel deles, eles estão simplesmente atrapalhando a obra que está sendo feita. Eles não devem se ver como supervisores da obra alheia, eles devem se ver como colegas de ministério que estão ajudando a pastorear. Portanto, é possível que eles observem um erro? Sim, é claro que é possível, porque pode haver erros. Mas eles não estão ali para dizer assim, olha, tá vendo, você errou, então não sei se a gente vai querer você mais por aqui. A ideia é, ô pastor, ô presbítero, não, assim não. Olha, a Bíblia diz assim, vamos fazer desse jeito. A ideia é uma igreja. A ideia é igreja de Jesus, não é uma empresa. A ideia são ovelhas de Jesus, não funcionários. A ideia é pastorear e não apenas cumprir uma obrigação institucional. Então veja que para que a gente cumpra o propósito bíblico de pastorear não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, é preciso que o ambiente da instituição, que infelizmente é assim que também é, ou o ambiente da igreja local, ele seja um ambiente bíblico, saudável, um ambiente que proporcione isso, para que a gente não veja o que todo ano tem acontecido. Pastores tendo que mandar currículo para tudo que é lugar, porque tem havido uma série de problemas nas igrejas locais de relacionamento entre a liderança. Ou seja, as lideranças estão doentes, elas não conseguem se relacionar de forma bíblica, de forma saudável, há sempre problemas. E o pastoreio que na Bíblia, que na história da igreja, na patrística, na Idade Média e na Reforma, era um pastoreio para a vida toda, em nossos dias tem durado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, ou seja, pouco tempo e sempre aquele período muito tenso, principalmente quando está se finalizando o período do mandato do pastor. Então isso não é saudável, não é bíblico, isso tem prejudicado o andamento da obra do Senhor e a própria vida dos presbíteros e dos pastores. Ele precisa corrigir isso aí. Então, é para pastorear sem constrangimento, mas espontaneamente, ou seja, não debaixo da opressão, mas voluntariamente, movido pelo Espírito de Deus. Os presbíteros deveriam pastorear o rebanho de Deus. Também, como é o segundo paralelismo antinonímico. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então, vamos ver a questão da boa vontade. A sorte da ganância, eu creio que não há dificuldade em entender que é o amor ao dinheiro, a avareza, o interesse nos bens materiais, não deve ser assim. Nem o pastor, nem o presbítero devem pastorear por interesses, sejam eles quais forem, interesses pessoais. Não devem pastorear movidos por pecados do coração. Devem pastorear por amor ao Senhor. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 34, nos diz assim: os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra, até que outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos
de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Essa é a ideia. Eles foram de muito maior boa vontade. Os levitas, eles fizeram de boa vontade a obra. Eles ajudaram os sacerdotes de boa vontade. Eles não fizeram por interesse. Eles simplesmente foram lá fazer aquela obra. Então, não se deve ser presbítero ou pastor por causa do status. Olha, ser presbítero, olha, ser olhado para todo mundo como um presbítero. Presbítero é aquele que está no conselho, vai mandar em alguma coisa. Essas visões equivocadas sobre o que é ser presbítero não podem ser razão para alguém assumir o presbiterato ou mesmo o pastoreio. Não é por status. Na verdade, o presbítero ele é um servo. O propósito é servir a Deus. Não por interesse nas cômodas pastorais. Ou seja, pastor não deve pastorear pensando no quanto vai ganhar. Um dia desse um irmão falou sobre o quanto a gente estava trabalhando. Ele disse, a gente não trabalha por dinheiro, a gente trabalha porque Deus quer que a gente trabalhe. Se eu trabalhar 24 horas, eu vou ganhar a mesma coisa. Se eu trabalhar 1 hora, eu vou ganhar a mesma coisa. Então, se trabalho 24 horas, é porque eu amo a obra do Senhor. E deve ser assim. Não devemos trabalhar por causa do quanto vamos ganhar. Não trabalhamos por comissão. Trabalhamos para o Senhor. Aquilo que foi acertado deve ser cumprido. Isso se chama honestidade, integridade da igreja, em cumprir aquilo que prometeu. Mas a gente deve fazer por amor ao Senhor. E não por interesse em possíveis benefícios institucionais. Ser presbítero, ser pastor, vai ter um benefício político X, vai ter um benefício, como nós falamos, relacionado a outras áreas aí. Não, o propósito não pode ser um pecado do coração, uma ganância, um interesse pessoal. Não podemos ser presbíteros, pastores, por interesse pessoal, mas de boa vontade, para a glória de Deus, com prazer. O que ajudará um pastor e um presbítero a ajudar o outro, a estar abençoando o outro. Porque não há um interesse de mostrar, eu vou fazer melhor do que ele. Eu vou mostrar um relatório melhor do que o dele. Eu vou conseguir aquilo que eu quero para a minha igreja. Então as pessoas procuram status, procuram benefícios, tentam estar presente em certas instâncias, em certos lugares, porque eles conseguem o que querem naqueles lugares, mas os outros não. Então há um interesse pessoal. Não deve ser por isso, deve ser de boa vontade. E vindo ou não vindo, vamos fazer o melhor, vamos trabalhar para a glória de Deus, porque não há um interesse em estar se beneficiando, mas de estar fazendo a obra do Senhor. Deve ser desse jeito. Não como dominadores, mas como exemplos, conduzindo para Cristo e não para si mesmo. E aí eu coloquei alguns textos bíblicos. Veja aqui, Mateus, capítulo de número 20, versículo 25 e 26, nos diz assim o Senhor Jesus. Mateus 20, 25 e 26. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Então, não como dominadores. A ideia de ser um pastor não é para dominar as ovelhas, ser um presbítero não é para dominar uma ovelha, ou de qualquer outro cargo que seja. A proposta é servir. Quanto maior aquele benefício recebido, aquele privilégio, maior a responsabilidade de servir. Servir. Não somos dominadores, mas servos. Servos. Em 1 Coríntios 11, versículo de número 1, Paulo diz à igreja que deveria imitá-lo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 17, ele diz a mesma coisa. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, como exemplo a ser seguido, não como dominadores, para que as ovelhas sigam o exemplo e glorifiquem ao Senhor Jesus. O que deveria também nos lembrar de textos que falam de características que o cristão deve ter. E já que é para o pastor, o presbítero ser um exemplo, vamos pensar nesses exemplos. 1 Coríntios 13 nos diz que
O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, a ideia é ser exemplo. E exemplo, inclusive, no amor. Ou seja, um presbítero, um pastor amando um ao outro. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 e 23, o fruto do Espírito diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então a ideia é que não pastoreiem como dominadores, mas como servos, exemplos de Deus, conduzindo para Cristo, não para si mesmo, ensinando a palavra de Cristo, a palavra de Deus, não as próprias ideias, e dando exemplo de vida, não apenas ordens, né? Então, o conselho, ele está ali para conduzir as ovelhas humildemente como servos de Deus, dando exemplo para que elas saibam como servir a Jesus. A ideia dessas ovelhas transformadas em pastores, presbíteros, é colocá-las como um exemplo do rebanho para que sejam conduzidas. As ovelhas sejam conduzidas e isso a Cristo, para Cristo. Então, a ideia é fazer com que tenham modelos para seguirem. Modelos para seguirem. Veja então que Pedro encoraja os irmãos pastores a fazerem o melhor com sinceridade e fidelidade a Deus, sabendo que a recompensa virá da parte do próprio Deus. Então, no final, quando ele diz que o sumo pastor, né, o supremo pastor, é ele quem voltará e recompensará a sua igreja, ele está motivando, encorajando. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. A recompensa vem de Deus. Então façam com sinceridade, façam com fidelidade, façam para a glória de Deus, façam melhor, não desistam. Sejam bênção nas mãos do Senhor. É Deus mesmo que está vendo, é Ele quem recompensará vocês. Ele está encorajando os demais presbíteros. Ao chamar Jesus de Supremo Pastor, Pedro está lembrando que todos os presbíteros também são ovelhas de Cristo. Isso é bom, isso é confortante para nós, porque o fato de nós sermos todos ovelhas do Senhor Jesus significa que o Senhor Jesus está nos pastoreando. Ou seja, nós, como pastores ou presbíteros, nós também podemos contar com os cuidados do Senhor Jesus. Ele que cuida de nossas necessidades, que nos corrige quando nós precisamos, que nos fortalece diante das lutas que nós enfrentamos, que nos ensina a sua palavra para que saibamos como viver e que nos socorre nas nossas angústias, nas nossas lutas. Então nós também estamos sendo pastoreados pelo Senhor Jesus. E isso é um grande conforto, principalmente em nossos dias em que, em geral, o pastor ele está muito isolado. Já ouvi vários pastores dizerem: pastor é o homem mais solitário desse mundo. Porque nós criamos uma relação muito formal, institucionalizada e impessoal, em que até mesmo a concorrência já faz parte das relações. Então isso é muito ruim mesmo. Então nós precisamos de nos pastorear para que a igreja seja bem abençoada. Pastores bem pastoreados, presbíteros bem pastoreados, também estarão pastoreando bem a igreja. Então é saudável que a gente cuide uns dos outros para o próprio bem da igreja do Senhor Jesus. Bom, algumas aplicações, além das que nós já falamos, na verdade é como um resumo das aplicações, né? Somos todos ovelhas de um único pastor, Jesus Cristo. Então não podemos esquecer que, na verdade, não há uma categoria diferente de ovelha. Nós somos ovelhas com uma responsabilidade que é o de cuidar das demais ovelhas. Mas somos todas ovelhas. Como presbíteros, devemos pastorear uns aos outros, por amor àquele que nos chamou. Então, a obra deve ser feita por amor a Cristo, por amor ao Senhor Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Então, tudo é feito para Ele, tudo é feito por amor a Ele. A igreja deve ser pastoreada por amor àquele que a comprou com o seu próprio sangue.
Então, não só os pastores devem se pastorear por amor a ele, mas a igreja, pensando nas demais ovelhas, devem ser pastoreadas também pensando que ela pertence a Cristo Jesus. O pastoreio não deve ser exercido debaixo de opressão, nem como uma profissão. Deve ser feito de espontânea vontade, com satisfação. Pastores deveriam ter a alegria de pastorear as igrejas e não sofrimento. Há pastores que pastoreiam com lágrimas, como Paulo fez. E ainda que tenha acontecido, isso não é para acontecer. Lembre-se que Paulo pastoreou com lágrimas porque os judeus perseguiam Paulo e então oprimiam Paulo. E Paulo então tinha que lutar e pastorear debaixo de lágrimas. Todavia, as verdadeiras ovelhas, ele diz nas cartas, como Tessalonicenses, por exemplo, que ele era muito amado por elas e ele ficava feliz pelo cuidado que aquelas ovelhas tinham para com ele. Então, esse é o ideal, é que o pastoreio, os presbíteros, os pastores, exerçam o ministério com satisfação, com alegria. E o pastoreio deve ser exercido dentro do ambiente da graça divina, em que a relação pastor-ovelha deve ser adornada pelo amor de Jesus Cristo. Se não for assim, a gente estará tendo na igreja apenas uma empresa, em que a relação era meramente formal. Mas não é uma empresa, é uma igreja. Então a igreja ela é composta de vidas, pastor e as ovelhas são todos ovelhas. Então a relação deve ser uma relação de pessoas que foram chamadas por Cristo para viver em Cristo, para a glória de Cristo, como ovelhas de Cristo e que devem viver o amor de Cristo em seu meio. É assim que deve ser. Pois bem, meus amados, tendo mais umas orientações da parte do Senhor, nós vamos orar pedindo que Deus nos abençoe em aplicar isso às nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo, por tua palavra graciosa, por teu amor. Ajude-nos a aplicar tudo isso ao nosso coração. Ah, Deus, não deixa que corações endurecidos, ao ouvir a tua palavra, em vez de amá-la, odeiem. Em vez de querer aplicar a própria vida, eles venham a repudiá-la. Não deixe, Senhor Deus, que na dureza do coração homens venham a negligenciar aquilo que tu queres, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude a ouvir com humildade a tua palavra, a nos submetermos à tua palavra, a vivermos para a tua glória e a corrigirmos a nossa geração que precisa. Ó Deus, não nos deixe ignorar esta verdade. A nossa geração precisa de mudanças drásticas na vida eclesiástica como um todo, tanto na sua estrutura, como também, ó Deus, na sua prática cotidiana de líderes e de liderados. Ajude-nos, ó Deus, a ver isso e que tudo o que tem acontecido em nossos dias, que pode vir da tua parte como uma forma de mostrar a tua insatisfação para com a vida da tua igreja, possa nos fazer pelo menos refletir e não sejamos duros de coração a ponto de continuarmos olhando apenas para dentro de nós mesmos. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a viver para a tua glória. Perdoe-nos os nossos pecados como teu povo, como tua igreja, e ajude-nos a viver para o louvor do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, agradecidos por tudo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos então.